Oi, gente, tudo bom? Bom, eu vim aqui hoje para dividir com vocês a minha experiência que eu tive com a ressonância harmônica. Meu nome é Silvana Pires e eu queria, assim, já há muito tempo, eu queria queria parar um tempo, né, para eu estar podendo fazer um depoimento daquilo que aconteceu comigo na minha primeira onda. Eu já fiz o pedido da minha segunda onda, mas eu queria compartilhar, eu quero compartilhar contigo a minha experiência. Eu não sou uma expertise em sabe, ressonância harmônica, nem mecânica quântica, nem nada disso. Mas eu já estou assim buscando e procurando aprender sobre mecânica quântica e sobre vibração e ressonância, né? E ressonância harmônica já tem 3 anos. Então, assim, todos os vídeos, sabe, que são disponibilizados do professor Hélio Couto, né, livros que ele disponibiliza, eu procuro acompanhar e procuro ler esses livros para que a minha mente possa se expandir, né? Porque o maior conhecimento que nós podemos, assim, o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida é ter conhecimento, né? Porque quando você expande a sua mente, você entra no fluxo do universo, porque o universo só se expande e a gente precisa se expandir junto. Bom, mas o que eu quero falar com você é a respeito da ressonância harmônica, tá? Eu tive uma experiência assim na minha primeira onda que assim já fazia algum tempo que eu estudava assim o material, né, disponibilizado gratuitamente na internet. E eu já tinha assistido, assim, acho que praticamente todos os vídeos do professor Hélio Couto e também os vídeos da Elaine Orives, né? E aquilo já tinha feito eu entender várias coisas. Então eu tomei coragem, apesar de todas as minhas crenças, né? Porque a gente, quando começa a ressonância harmônica, a gente tem impressão até que tá indo contra Deus, sabe? Que era uma das coisas assim que eu tinha uma preocupação muito grande, que eu estava indo contra Deus. São crenças limitantes, né, que nos limitam à expansão da consciência. Mas eu assim tomei a decisão, né, de fazer ressonância harmônica porque assim a mecânica quântica foi aonde trouxe assim as maiores respostas que eu esperava, que eu buscava em religiões, na Bíblia. Assim, a maior resposta que eu tive, sabe, foi quando cientificamente foi provada a existência do todo, de Deus, sabe? Foi provada a existência de algo maior, sabe? Então eu comecei a estudar muito profundamente a respeito disso, né? Então teve épocas assim que eu ficava o tempo todo estudando com o professor Hélio Couto e já não aguentava mais aquela ideia de dupla fenda, né? Mas não entendi o que que era, sabe? A dupla fenda, né? Mas com a ressonância harmônica, quando eu comecei a fazer, eu vou contar uma situação que eu passei, né, durante esse princípio, né, da ressonância harmônica, e assim, o quanto isso o que aconteceu mudou a minha trajetória de vida, a minha história. Bom, quando eu comecei a estudar sobre mecânica quântica, eu morava no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Resende. E morava eu e minha filha. A gente tinha uma vida normal, uma vida tranquila, né? Não vivíamos uma vida de escassez, mas também não vivíamos uma vida de abundância. E longe, 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 longe de eu viver uma vida feliz. Porque, assim, em todas as áreas da minha vida, assim, eu tava meio capengando, sabe? Tinha acabado de me separar, né? E passei durante 22 anos dentro de uma igreja, sabe? E então, assim, eu tava assim, sem resposta, sem caminho, sem para onde seguir. E foi no carnaval de 2016, minha filha, o pessoal lá da minha casa, né? Eles resolveram ir para Arraial do Cabo. E é um lugar muito bonito, né? Resolveram ir, me convidaram para ir junto. Eu falei, não, é carnaval, são 4 dias, né? Eu já estava num processo assim de expansão, né? E eu disse assim, não, eu vou ficar em casa, porque assim eu fico sozinha, né? E eu vou estudar.
durante esses 4 dias, exaustivamente, porque eu preciso de uma resposta. E durante aqueles 4 dias, né, eu fui buscar o que eu queria. E eu cheguei até um livro, né, e esse livro era um livro assim que fez um divisor de águas. Eu já tinha assistido alguns vídeos do professor Hélio Couto, mas eu não tinha entendido o que ele queria dizer, né? E através desse livro eu pude entender muito mais o que ele falava, que foi o livro Matriz Divina, de Greg Braden. Esse livro me fez assim entender que havia uma conexão, né, de mim com Deus e de Deus comigo e de mim com tudo, sabe? Que eu não era separada do universo, não era separada do todo, não era separada de nada, que eu era assim conectada a tudo, mas eu não tinha esse entendimento até aquele momento. E ali foi o primeiro salto, né, de consciência que começou a mudar, que começou a transformar a minha forma de ver, de perceber as coisas. Logo depois desse tempo, houve um problema na minha vida, que foi, a minha mãe teve um câncer, e eu morava no estado do Rio, ela morava aqui no Rio Grande do Sul. Só que ela morava num sítio, né, é uma pessoa idosa, morava num sítio, estava com câncer de mama. E eu me propus, né? Hoje eu entendo assim que foi assim um mover de Deus na minha vida, né? Eu me propus a vir para o Rio Grande do Sul para poder estar ajudando assim a ela ficar lá no sítio com ela, que meus outros irmãos não tinham como ficar. E eu assim era que estava mais liberada para poder ficar, porque eu tinha acabado de me separar, estava sozinha, os filhos já criados, né? Então eu achei que eu poderia ajudá-la naquele momento. Então eu vim para o Rio Grande do Sul e fiquei nesse sítio com a minha mãe, cuidando dela no tempo que ela estava fazendo os exames e depois a quimioterapia. Isso durou 5 meses. Mas no decorrer desse ficar na casa da minha mãe foi que eu estudei mais e mais e mais e mais sobre todos os vídeos disponibilizados na internet de ressonância harmônica, né? E resolvi fazer a ressonância. Então eu enviei, né, meus pedidos para o professor Hélio Couto e aguardei, né? E logo, dali um mês mais ou menos, veio um e-mail, né? Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu antes desse e-mail chegar, uns 2 dias antes. Eu estava sentada numa varanda na casa da minha mãe e ela estava lá tomando chimarrão e conversando. E eu comecei a sentir, sabe, que alguma coisa, sabe, eu não posso explicar o que é, mas era uma energia, alguma coisa assim estava penetrando em mim, estava mudando alguma coisa em mim, né? Que a minha realidade estava sendo mudada. E na hora eu pensei assim, a minha ressonância está sendo feita ou está pronta e ela já me alcançou. Eu pensei isso. Eu não sabia o que era ressonância harmônica, eu não sabia o que é que vinha pela frente, né? Mas eu senti que alguma coisa do universo estava chegando em mim. E pude ter esse entendimento de que era ressonância. E era mesmo. Dali uns 2 dias eu recebi um e-mail do professor Hélio Couto que o meu áudio estava disponível. E aí eu comecei a fazer a ressonância harmônica. E ele mesmo fala, né, que a gente pede carro, carro e apartamento, né? E na verdade é isso mesmo. Eu não queria namorado, sabe? Mas eu pedi algumas coisas espirituais, né? Mas na verdade eu queria carro, casa e apartamento, sabe? Não me envergonho de falar, porque foi isso que aconteceu, mas para minha surpresa, né, aquilo que eu achava que ia acontecer, não aconteceu. Bom, então eu vou te contar, assim, as coisas que me aconteceram. Espero que você tenha, assim, uma sensibilidade para entender o que eu vou falar. Talvez algumas coisas que eu vou te falar possa até te chocar, mas eu vou compartilhar contigo porque esse é o desejo do meu coração. Eu não venho aqui para falar bonito e muito menos para falar sobre a parte teórica da mecânica quântica, da vibração e ressonância, da cocriação da realidade e de ressonância harmônica. Eu não vim aqui falar da parte teórica, da parte técnica do negócio, sabe? Eu vim falar sobre uma experiência pessoal. E é isso que eu quero falar, sobre uma experiência pessoal que eu tive. Bom, então vamos começar. Eu vou tocar em 3 tópicos, sabe? Que foi essa minha primeira parte da ressonância, que eu sinto que foi assim algo assim tremendo, maravilhoso e desesperador.
A princípio eu vou fazer ao contrário. Primeiro foi desesperador, sabe? Para depois ser maravilhoso, tá? Eu quero falar para você que a primeira coisa que aconteceu comigo depois que eu comecei a fazer a ressonância harmônica foi que, assim, eu senti uma grande necessidade de rever as minhas mágoas e de perdoar, porque eu estava ali com a minha mãe com câncer, mas eu venho de uma família em que a minha família não tinha um relacionamento bom, principalmente eu com a minha mãe, ou eu com a minha irmã mais velha, sabe? Eu tenho mais três irmãos, mas a minha irmã mais velha a gente não tinha nem amizade, sabe? E assim, eu passei a minha adolescência toda, a minha juventude, e agora, né, na meia idade, eu ainda tinha mágoa, tristeza, desespero, sabe, em relação a essa minha irmã mais velha, né, e a minha mãe. E naquele momento em que a minha mãe estava precisando de mim, que eu estava ali cuidando dela, começou a acontecer, logo depois da ressonância, sabe? Começou a acontecer coisas assim que eu vou te dizer que eu não sei de onde eu tirei forças, sabe? Para passar pelaquela situação. Sabe assim, tudo aquilo que um filho que, por exemplo, eu deixei as minhas coisas, né? Eu deixei a minha casa, deixei meus filhos, deixei até um namorado no Rio de Janeiro, sabe? Deixei o meu trabalho, tudo para ir cuidar da minha mãe, porque eu achei que era minha obrigação ir lá fazer isso. E quando eu cheguei lá, minha mãe, primeiramente, ela não aceitava que estava doente. Ela é uma senhora idosa, né? E ela estava com câncer de mama e morando num sítio, né? Num lugar onde não tem recursos e nenhuma cuidadora se propunha a morar lá, sabe? Com ela. E eu fui porque eu achei que ela precisava da minha ajuda e meus cuidados. Só que a minha mãe, ela não aceitava que estava doente e ela começou assim a um processo de agressão, sabe? Não fisicamente, mas verbal comigo, né? Então ela não aceitava que estava doente e ela começou a me xingar, a me humilhar, fazer coisas assim chatas, né? E eu comecei a sofrer muito, foi logo depois que começou. E um dia eu assisti um vídeo a respeito de catarses, né? E quem falou a respeito das catarses falou assim que nós tínhamos que avaliar os planos de fundo da catarse, né? O que é uma catarse, né? É assim algo ruim que começa a te acontecer, mas se aquilo está te acontecendo é porque você entrou em ressonância com alguma vibração, algum sentimento que está dentro de você e que foi exposto, né? E que ele vai entrar em ressonância. E lógico, se eu tinha mágoa, se eu tinha desespero, se eu tinha culpa, se eu tinha ódio dentro de mim, o que que ia ressonar? Ódio, culpa, mágoa, desespero, né? E como estava eu e minha mãe, foi nessa situação em que aconteceu entre eu e ela, né? E eu tinha que ter muita paciência. Pensa numa pessoa que não tem paciência. Agora eu tenho, mas que eu não tinha, sabe? Paciência nenhuma, né? E que quando uma pessoa me falava alguma coisa, eu já saía com 3, 4, né? Não pensava de falar, né? E eu tive que começar a trabalhar essa situação, né? Até um dia que eu olhei para aquela situação e falei, eu não aceito. O que eu tenho que fazer para mudar isso tudo? E assim, Deus foi tão maravilhoso comigo, sabe? Que eu ouvi a resposta vindo de dentro de mim. Não foi o ego falando, sabe? O ego dizia, vai embora, você não precisa disso. Vai para tua casa, vai viver a tua vida. Você não precisa estar aí. O ego falava isso para mim. Você é boa demais para isso. É, amados, é desse jeito que o ego fala, né? E uma voz assim de Deus falou comigo: não, existe um porquê de você estar aí e o porquê é perdoar. E aí eu entendi que eu precisava reavaliar tudo dentro de mim em relação à minha mãe e perdoar profundamente, totalmente ela e a minha irmã e me perdoar de tudo que houve até aquele momento. E aí houve um momento assim muito especial na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da minha irmã, em que nós precisamos se unir, sabe? Para poder ajudar a vida da minha mãe, porque ela entrou num processo assim terrível, sabe?
E nós precisamos se unir. E naquele momento eu conheci o melhor da minha irmã e ela conheceu o melhor meu, sabe? E eu me emociono de falar até hoje sobre isso, que eu olhei para a vida dela, né, e pensei assim, se tantas pessoas amam a minha irmã, né, ela tem que ter uma coisa de bom. E eu não estou vendo, e eu quero ver, sabe? Eu tomei a decisão de ver ela com os olhos do Senhor, sabe? Com os olhos de Deus, né, do todo. E a partir daquele momento, sabe, ela assim, mesmo ela não estudando física quântica, mesmo ela não fazendo ressonância, sabe, aquilo chegou nela, né, e ela também decidiu que ia me ver com outros olhos, e a gente conversou, e eu pedi perdão, sabe, eu pedi perdão de todas as coisas que eu fiz. Ela dizia, não, não me peça perdão, mas eu tinha necessidade de pedir perdão, sabe? Eu pedi perdão para ela, pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para os meus outros irmãos, né? E aí, a partir do momento em que realmente dentro do meu coração, sabe, eu consegui perdoar totalmente tudo o que aconteceu e me perdoar, principalmente me perdoar, porque isso é muito importante. A gente se perdoar e entender que somos incapazes, somos pequenos, né? E que nós precisamos nos autoavaliar para poder enxergar aquilo que está nos prejudicando, né? E aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor, aquela ferida que tinha a vida inteira precisou ser curada no meio daquele câncer. E aí eu olhei o plano de fundo que Deus estava fazendo e eu me senti muita, muita gratidão, sabe? Então a primeira coisa que Deus trabalhou na minha vida foi o perdão. E aí, quando chegou o perdão sobre a minha mãe, sobre meus irmãos e a transformação que houve na família, eu comecei a reavaliar todo o resto, todas as outras pessoas, né? E comecei a buscar a perdoar todas as pessoas. Então eu fechava os meus olhos e pensava naquela pessoa que me fez aquele mal, né? E eu liberava aquela pessoa, eu dizia, Deus, eu libero de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu ser, essa pessoa. E eu aceito o que aconteceu nas nossas vidas, e eu aprendi com isso, e eu libero essa pessoa e desejo o melhor dessa terra para essa pessoa. E eu repetia isso até que se tornava verdade. E quando se tornava verdade, era um alívio dentro do meu coração, assim, e as coisas iam sendo mudadas, né? E aí a gratidão vinha de novo, sabe? Porque daí eu me sentia grata pela pessoa que eu era, eu me sentia grata pelas coisas que Deus me dava. E assim, a ressonância, quanto mais eu fazia ressonância, mais perdão, pessoas para perdoar vinha, sabe? Mais, assim, responsabilidade sobre os meus atos vinha, né? Eu deixei de apontar o culpado, né? Eu entendi que todas as coisas que estavam na minha vida, que estavam ao meu redor, foram criações minhas, né? Eu entendi que eu co-criava a minha realidade. As, as coisas que eu tinha lido na Bíblia sobre livre-arbítrio fez sentido, porque a gente cocria a nossa vida. Aquilo que nós vibramos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como verdade na nossa vida, é o que vai acontecer, né? Então, se eu tenho dentro do meu coração que a pessoa que me fez o mal, ele é mal, eu sou vítima, sabe, daquela pessoa, o que eu vou ser? Eu vou ser a vítima, né? Aquela pessoa vai ser o mal e eu vou ser uma pessoa intragável, tá? Então, eu peguei a minha cadeirinha de vítima, dei uma machadada nela e acabei com ela, sabe? Não sou vítima de mais nada. Eu sou vítima de alguém, sou vítima de mim mesmo, né? E aquela cadeirinha de vítima que eu me sentava todos os dias para choramingar a minha vida, ela não existe mais. Então foi algo assim tremendo e profundo dentro do meu coração. Primeiramente, foi o perdão, né? 2, eu me sentia grata, sabe? Eu achei maravilhoso os meus filhos, sabe? Eu comecei a ver o lado bom de minha mãe, eu comecei a ver o lado bom de onde eu estava, porque eu estava num sítio, né? E nesse sítio, pensa uma pessoa que vem da cidade, né? Sabe?
Eu acho que todo mundo que está me ouvindo já percebeu que eu sou uma pessoa bem descontraída, né? E aí chegar num sítio onde não tem nada, passa um cavalo de manhã, passa um carro de tarde, né? E assim ia, sabe? Então eu tive que olhar para os passarinhos, eu tive que olhar para as flores, eu tive que olhar para as plantas, para as plantações, que aqui planta muita soja, muita uva, muita maçã, essas coisas. Eu tive que começar a olhar para a natureza. E às vezes eu saía na rua, assim, na estrada, andar, orar, falar com Deus, sabe? E eu passei por uma experiência muito linda numa dessas caminhadas, que foi que o Senhor falou no meu coração, que eu só precisava dizer para as pessoas que essa era a minha missão, dizer para cada um de vocês que está me ouvindo, aonde chegar esse vídeo, sabe? Que Ele te ama exatamente do jeito que você é. E quando você desistir de dar desculpa para você mesmo, desistir de achar um culpado para tudo que acontece na sua vida, sair do vitimismo, no dia que você desistir dessa maneira de viver, ele vai te mostrar como você pode alcançar tudo que você deseja. E ele falou altamente comigo assim que daquele dia em diante eu deveria falar para as pessoas sobre o amor dele, incondicional, sabe? E que eu deveria aprender a amar incondicionalmente. E aí eu comecei a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Eu comecei a entender que cada ser humano que entrava na minha vida, que saiu da minha vida, que cada um deles teve um propósito muito extraordinário na minha vida, tanto os que me fizeram bem como os que me fizeram mal. Porque hoje eu só sou quem eu sou, só busquei Deus da forma que eu busquei, só sou Silvana, a Silvana que é hoje por causa de todas essas pessoas. E aí, no fim, né? No fim não, né? Porque eu tô só no começo, tô só engatinhando, tô contando da primeira onda, né? Que na verdade era para eu ficar 3 meses nessa primeira onda e eu acabei ficando 4 meses na primeira onda. Agora que eu fiz o pedido da outra onda. Então, essas coisas que eu tô contando para você é de fevereiro para cá, né? E o meu áudio chegou em junho, tá? Então, de junho para cá que aconteceram todas essas coisas. Eu passei por esse momento de transformação interior. Mas agora eu quero contar para você uma outra parte, que foi o resultado de eu não apontar mais o culpado, sair da minha cadeirinha de vítima, perdoar, né, e ser grata. Olha tudo que foi uma grande transformação, porque pensa numa pessoa que reclamava de tudo. Era euzinha mesmo, sabe? Então a gratidão veio para mim assim como um cala a boca, sabe? Seja grata, tá ruim, seja grata, tá bom, seja grata, tá chovendo, seja grata, tá com sol, seja grata, tá com frio. Ai, gente, como aqui no Rio Grande do Sul era frio. Imagina eu que vim do Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, você enfrentar um frio de 5 graus negativos. Ah, pensa, eu era grata. Sabe? E nós tínhamos que sair de madrugada, eu e minha mãe, sabe, naquelas friagens para ela poder fazer a quimioterapia dela, que era lá em Caxias do Sul. Então, olha, né, e eu aprendi gratidão dentro disso, sabe? E aí eu passei a ser grata por tudo que eu tinha, pelos meus filhos, sabe? Quando eu orava, eu agradecia a todo mundo. Eu agradecia até você que tá aí hoje, sabe? Porque eu sempre dizia que um dia ia contar minha história e que pessoas iam ouvir e eu agradecia por vocês. Então, aí veio a fase da cocriação, né? Aí eu olhei para aquela minha situação, né? E pensei assim, se eu fui capaz. Olha, vem dentro dos meus olhos. Se eu fui capaz, se eu tenho o poder, né? Se eu fui capaz de criar toda essa história que está na minha vida instalada, né? Na minha vida sentimental, na minha vida profissional, na minha vida familiar, eu fui capaz disso tudo, né? Eu tive esse entendimento. Se eu fui capaz de co-criar essa realidade, então eu vou co-criar uma outra realidade. Eu vou dar um exemplo. É mais ou menos assim. Supondo que você entre num restaurante self-service e
E aí você entra naquele restaurante e você vai ver assim várias mesas, cada mesa, uma mais cheia de comida diferente que a outra. Uma mesa traz comida japonesa, outra mesa traz comida italiana, outra mesa traz comida escocesa, outra francesa, né? Outra mineira, outra comida paulista, outra nordestina e aquele monte de self-service, né? Automaticamente você não vai conseguir comer todas aquelas comidas. Você vai ter que fazer escolhas, né? Escolhas que vai caber dentro do teu prato, certo? Então, eu entendi, sabe, que eu tinha que a partir daquele momento fazer escolhas. Que não dava mais para ser como antes, que eu deixava a vida me levar, levar a vida eu, sabe? Nem sei como é que é a música, mas é tipo isso, né? Deixar a vida me levar. Não, que eu tinha que fazer escolhas e que agora eu era uma co-criadora, então eu tinha que escolher e co-criar aquilo que eu queria. Porque todo o caos que foi instalado na minha vida foi co-criado. Culpa minha, né? Fui eu que vibrei, fui eu que aceitei, fui eu que desejei, fui eu que coloquei paixão naquela situação boa ou ruim e ela se manifestou na minha vida. Normal, é assim que as coisas acontecem. Então, se eu fui capaz de co-criar aquela situação toda, também eu era capaz de co-criar outra. Então, o que eu quero te falar sobre essa parábola da comida, né? Eu tinha que escolher aquilo que eu queria, né? Assim como quando tu chega no restaurante, tu tem que escolher, mas eu só posso botar dentro do meu prato aquilo que eu posso comer, né? Não adianta eu querer colocar tudo e guardar numa sacola, vai até estragar, não vou conseguir comer, né? Então, eu tinha que fazer escolhas. E eu tinha feito alguns pedidos, né, pro professor Hélio Couto, nessa... Claro que eu não pedi para perdoar ninguém, e muito menos para eu quebrar minha cadeirinha de vítima. Ai, a gente é muito, muito imbecil, né? Os seres humanos são, né? É claro que eu pedi carro, carro é apartamento, que dele fala. E aí eu entendi. Aí o que aconteceu? A minha mãe terminou o tratamento de quimioterapia e ela foi embora para Caxias do Sul, porque ela precisava fazer, né, a retirada da mama e fazer a radioterapia. E eu tinha a opção de ir embora para o Rio de Janeiro. E eu decidi que eu não ia. Eu decidi que eu ia ficar. Mas como que uma pessoa, né, vai ficar? Minha situação financeira não estava das melhores, né, sabe? Então, como que eu ia ficar se eu não tinha nem como buscar minha mudança? Por que eu não tinha como buscar minha mudança? Porque lá no Rio de Janeiro tudo é 110. E aqui no Rio Grande do Sul todos os eletrodomésticos são 220. Então eu ia buscar o quê? Eu ia buscar guarda-roupa, cama, né, mesa com cadeira, né, essas coisas, né, armário de cozinha. Então eu falei assim, não, eu não vou, eu vou começar do nada, vou voltar para o Rio Grande do Sul, né, para minha terra, que já fazia 30 anos que eu estava lá no Rio de Janeiro. Não me pergunte por quê, porque eu não sei, porque minha terra é aqui. E aí eu decidi ficar, né? E aí eu comecei a pensar no que eu queria, sabe? E assim, foi algo assim tremendo, porque aí eu estava limpa, né? Daquelas sensações, daqueles desespero que acompanhavam a minha vida e as coisas começaram a fluir, sabe? Eu entrei num fluxo, sabe? Num fluxo de ter as coisas. Aí veio tudo, tudo. Minha casa tá montada, não tá ainda do jeitinho que eu quero, né? Mas porque faz pouco tempo. Mas isso tudo acontecendo em 4, 5 meses que eu tô te contando, né? E aí eu montei meu apartamento aqui no Rio Grande do Sul. Minha mãe foi para Caxias, eu fiquei aqui na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. E, e eu comprei todas as minhas coisas, né, que precisava. Eu queria uma Smart, eu queria uma TV grande, Smart, para colocar nos pés da minha cama para eu assistir o professor Hélio Couto e Elaine na televisão. Então, como que eu ia comprar uma Smart? Máquina de lavar roupa, eu precisava comprar máquina de lavar roupa, precisava comprar fogão, precisava comprar geladeira, precisava comprar armário de cozinha, mesa, enfim, meu quarto, né? E aí eu fui ganhando algumas coisas, né? E fui comprando outras e as coisas entraram num fluxo que em menos assim de um mês e meio, eu tava com todo o meu apartamento montado, sabe? Essa foi a minha primeira cocriação. Hoje, quando eu olho às vezes a televisão ali, eu falo, mas como que ela tá aqui, né?
E aí agora, por último, né, que foi assim algo assim tremendo. Eu cheguei num momento do meu trabalho que eu sou consultora da Rinode e lá onde eu morava, já lá em Resende, eu já trabalhava com essa linha de cosmético, né, que é muito bom, tá? E eu comecei aqui tem franquia, aqui em Vacaria, então eu comecei a trabalhar com a Rinode, né? E chegou num certo ponto que era uma necessidade ter um carro. E eu não tinha carro, porque lá no Rio eu trabalhava com o carro da minha filha. E eu não tinha um carro aqui para eu trabalhar. Precisava de ter um celular bom e de máquinas de cartão de crédito para eu poder desenvolver meu trabalho, né? E aí eu comecei a entender assim, não, peraí, se eu conseguir co-criar todos os móveis de um apartamento, a minha TV do jeito que eu queria, né? Eu moro num lugar muito bom, sabe? Então, se eu conseguir co-criar, né, essas realidades, então eu também sou capaz de co-criar um carro. E aí eu me lembrei do professor Hélio Couto que fala assim: não vai na garagem olhar se o carro tá lá, não vai na garagem, sabe? E aí eu comecei a entender assim que eu era dona de um carro e que eu precisava daquele carro e que eu queria o carro, queria o carro, queria o carro, queria o carro, e eu me coloquei na posição de que eu tenho um carro. E o carro é meu e ele tá chegando, ele tá vindo e eu quero e eu posso e eu consigo, sabe? E meu carro tá na garagem. Ele veio também, né? Não é um carro zero, mas é um carro assim confortável, um carro que supriu as minhas necessidades, consegui comprar o celular que eu precisava, consegui comprar as minhas máquinas de cartão de crédito que eu precisava, né? Então foram coisas assim em 4 meses de ressonância. Foi uma transformação interna, principalmente. Aconteceu há uns 15 dias atrás, uma pessoa me aborreceu muito, sabe? E eu passei assim uns 2 dias, mais ou menos assim, dizendo nunca mais quero falar com essa pessoa. Nunca mais quero falar com essa pessoa. E falei, não vou ser mal educada, mas vou tirar essa pessoa da minha história, né? Aí passou mais uns dias, aconteceu a mesma coisa com outra pessoa, né? E tudo envolvia eu não ter carro, sabe? Aí um dia eu disse assim, quer saber? Essas pessoas estão na minha vida para poder mostrar que eu preciso urgentemente co-criar um carro, né? E eu comecei a agradecer, sabe? Eu comecei a dizer assim, obrigado, sabe? Por você ter feito isso comigo, sabe? Eu comecei assim a fechar meus olhos e olhar para essa pessoa e ser grata, sabe? Por ele ter feito o que ele fez comigo, por eu não ter um carro, né? E que na verdade eu fui para uma outra cidade que eu não conhecia e essa pessoa veio embora e me deixou lá, né? E eu não sabia nem voltar para casa, né? E eu voltei. Por que que eu passei pelo aquilo? Porque eu não tinha um carro, não tinha co-criado um carro, sabe? E a outra situação nem vou te contar, sabe? Mas assim, o fato é porque que as coisas aconteciam, essas duas coisas aconteceram porque eu não tinha carro. E aí eu comecei assim a olhar para essas duas pessoas e dizer muito obrigado, sou grata, sou grata pela sensação de certeza de que eu preciso um carro, né? E comecei a agradecer assim essas pessoas, assim, abençoar a vida deles, né? Por eles ter aceitado essa como é que fala, essa cena, né? Encenar isso, os seus atores principais da minha alavancada para conseguir comprar meu carro, né? E foi bem assim que aconteceu. E aí eu comecei a desejar profundamente de todo o meu coração e já aceitar que o universo ia me dar aquele carro e ele chegou, sabe? E o carro tá ali, sabe? Então foi assim uma transformação imensa dentro do meu interior, né? Primeiramente dentro do meu interior, porque não é fácil perdoar. Não, não é fácil. É bem difícil. Nossa, é uma das coisas mais difíceis. Sair da cadeirinha da vítima é pior ainda. Se vitimizar é a coisa mais gostosa do mundo, porque você tira totalmente a responsabilidade de cima de ti e coloca sobre o outro, né? Apontar culpados é muito fácil, né? Perdoar é muito difícil, sabe? E ser grata a tudo. Pensa, eu vou dizer uma coisa para você que talvez você vai dizer assim, essa mulher é louca.
né? Imagina uma pessoa poder fechar os olhos e dizer assim, Senhor, muito obrigada pela minha mãe ter passado por esse problema, porque isso foi bom para ela, foi bom para mim, foi bom para minha irmã, sabe? Eu poder olhar para aquela situação e dizer assim, nossa, por causa disso houve um plano de fundo, que houve uma transformação dentro da minha família, sabe? Ser grata até mesmo de um câncer. Ser grata do amor, do carinho, da saudade que eu sentia dos meus filhos, da valorização que eu dei a eles, da valorização que eles deram a mim, sabe? Ser grata a tudo que estava na minha vida, as pessoas que estavam entrando, ser grata a tudo, 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 inclusive as pessoas que não me entenderam, que não me cuidaram, que me fizeram mal, ser grata. Isso não é fácil. Então, se você está começando a ressonância, né? Se você está no princípio, eu vou te dar assim, já contei o relato todo, agora eu só vou te dar uma dica, sabe? Perdoe, sabe? Sai do vitimismo, entendeu? E assuma a responsabilidade da tua vida. Tudo que está na sua vida foi você que criou. Você queira ou não. Eu estou aqui para dar minha cara a tapa, sabe? Para te dizer que tudo que está na sua vida foi você que criou. Se tem doença, é porque tu pensa e vibra em doença todos os dias. Se tem miséria, é porque teu coração está cheio de mágoa, sabe? Precisa haver perdão. Né? Se você não consegue cocriar nada na sua vida, precisa você se olhar por dentro e mudar e deixar que Deus transforme o seu coração. Quando você deixar Deus transformar o seu coração, deixar a luz de Deus penetrar no seu coração, sabe? Essa luz vai fazer uma transformação na sua vida. Para você que está me assistindo até agora, se isso fez sentido para você, o que eu tô te falando, eu quero te pedir, se inscreve no meu canal, clica no sininho que tem aí, porque toda vez que eu gravar algum vídeo, vai aparecer uma notificação para você. E eu pretendo daqui para frente, todo esse meu processo de ressonância harmônica, de expansão da consciência, né? Eu pretendo gravar vídeos, porque tem pessoas que precisam ouvir. Então, quando um vídeo meu for postado, você vai receber essa notificação. E dá um like, né? Porque isso é importante porque o canal vai crescendo, compartilha, sabe? Deixa Deus usar você, porque muitas pessoas precisam ouvir o que eu falei aqui, né? E seja corajoso, você que está fazendo a ressonância, também faça seus vídeos, coloque na internet. Quanto mais pessoas descobrirem que Deus é amor e que Ele quer a transformação e a mudança do ser humano interiormente, quanto mais pessoas descobrirem isso, mais pessoas vão despertar para uma nova realidade. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos de dogmas, a gente precisa de amor ao próximo. Nós precisamos amar as pessoas incondicionalmente, nós precisamos perdoar, né? Então dá seu like, se inscreve no canal e compartilha, tá? Muito obrigado por me ouvir até aqui, gratidão mesmo, tá? E que o meu testemunho possa servir para você e outras pessoas. Até logo!